Saudo você, meu irmão e minha amada irmã, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos diante de um tema bem interessante, onde nos perguntamos: seria possível acontecer este fato? A queda dos Estados Unidos ou Estados Unidos ser destruída? Esta resposta encontramos no livro de Apocalipse. Aliás, vou te explicar a quem não sabe. Apocalipse, do grego, significa revelação. É o desvendamento divino de coisas que até então permaneciam secretas a um profeta escolhido por Deus. Antes de falar detalhes sobre a destruição desta grande nação, vou citar o texto na palavra de Deus que cita bem as características dela, dos Estados Unidos. Neste último livro da Bíblia, no capítulo 18, versículo 1 até o 22, que diz assim: E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornar-lhe-á como ela vós tem dado, e retribuiu-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber. Dá-lhe a ela em dobro, quanto ela se glorificou e em delícias esteve. Foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai daquela grande cidade Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda a madeira odífera, e todo vaso de marfim, e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro, e de mármore, e canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos, e carros, e corpos e almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes que se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas que delas se enriqueceram estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: Ai, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto e todo o que navega em naus, e todo marinheiro e todos os que negociam no mar se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: Que cidade semelhante a esta grande cidade! E lançaram pó sobre as suas cabeças,
e clamaram chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos, e de flautistas, e de trombeteiros, e nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais. Babilônia é uma grande nação, grande e confusa, tendo como aspecto potente no mundo comercial e político, construída sem planeamento no aspecto espiritual, onde há vasto acervo de culturas extremamente liberais, injustiças, fascismos, autoritarismo, prepotência, capitalismo e ao que se encaixa como semelhança a esses ditos aqui. Não é novidade para ninguém, dentre os 4 cantos da terra, que os Estados Unidos da América é o país mais rico do mundo, onde controla todos os continentes com sua força militar e a tecnologia que lhe garante o controle de todos os metros quadrados lupado em suas mãos. Está sempre também ameaçando qualquer nação com que chamamos de sanções, quando o país em vista não leva em consideração as normas ditadas por eles. É esperado, quando se há algum tipo de conflito entre 2 nações ou mais, seja qual for o motivo, militar ou por motivos econômicos, os Estados Unidos sempre se mete impondo ordens, inclusive nas Nações Unidas, visando seus interesses. Há vários exemplos que já ocorreram por este mundo afora da prepotência e autoritarismo deste país. Quando li este livro da Palavra de Deus, Apocalipse, mais precisamente no capítulo 18, me fez literalmente discernir que a Babilônia, nação, país, o qual vai ser totalmente destruída, descrita neste texto, que é os Estados Unidos da América. Já me deparei com muitos debates a respeito deste assunto, onde há diversas teorias citadas, e que uma delas é que a tal Babilônia descrita no Apocalipse 18 é a Igreja Católica, melhor dizendo, o Vaticano. Quando lemos o versículo 2 deste capítulo, já cita de uma grande Babilônia, ao contrário do Vaticano, que é o menor país do mundo, e nada leva a fundo características que seja a Igreja Católica relatada nesse texto supracitado acima. Claro, esta seita tem catedrais e igrejas na maioria dos países e pregam sua ideologia numa visão distorcida, como a prática de se curvar diante de imagens que dizem ser santos, feita pelo homem. E esta prática é extremamente proibida por Deus, sendo um dos mandamentos básicos que está em sua palavra. Êxodo capítulo 20, versículo 3 até o 6. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Está um português muito claro a exclusividade que Deus nos cobra quando se trata de adoração nesse texto. Mas vamos voltar à Babilônia. No versículo 3 cita: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. A fornicação relatada aqui nesse texto se baseia na prostituição oferecida pelos Estados Unidos para as nações
que negociam com eles. Dando um exemplo bem claro, aqui é Hollywood, a maior indústria cinematográfica dos Estados Unidos e do mundo. O comércio que gira bilhões de dólares aos direitos autorais a esta empresa norte-americana e outros milhares de produtos de origem deles. No versículo 4 está a chamada profética de Deus, a última geração de fiéis, para que saiam da grande Babilônia, pois quem do povo de Deus permanecer no seu sistema ímpio será inevitavelmente participante dos seus pecados. A chamada para a separação do mundo e das instituições religiosas falsas tem sido um aspecto essencial da salvação em toda a história. Vamos agora mais fundo, o que nos leva a realmente características robustas que nos dá a certeza que a tal Babilônia é os Estados Unidos da América. No versículo 5 nos faz lembrar Sodoma e Gomorra, quando o mesmo relata o pecado sem limite dessa nação ao ponto de chegar ao céu e despertar a ira de Deus, onde a iniquidade é o acúmulo na prática. Característica também que esta nação se glorifica e em delícias sempre esteve, pois que ela se diz em seu coração e ao mundo: estou assentada como rainha e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. A prepotência explícita como ameaça em seus discursos pelos presidentes antecessores até o atual, juntamente com o Pentágono. E por isso, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, e a fome, e será consumida no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Interessante e de fácil entendimento, inclusive aos leigos no assunto, mais adiante, a partir do versículo 9, cita para nós leitores que os mercadores e reis da terra, ao meu ver, empresas de porte internacionais e os líderes políticos de todas as nações as quais têm relações diplomáticas se deliciaram e se enriqueceram com ela. Delícias estas são os produtos de produção que citarei alguns como filmes produzidos pela empresa Hollywood, tecnologia militar, tecnologia farmacêutica, as plataformas digitais, a própria Coca-Cola, McDonald's e milhares de segmentos cujos os mercadores de toda parte do mundo se enriqueceram com ela, como diz a palavra de Deus. Indo mais longe, a palavra revela também que os mercadores de toda parte do mundo se lamentarão ao ver a destruição desta nação, só havendo cinzas, e falarão: ai, ai, a grande nação foi totalmente destruída, e todos verão seu tormento através de todo o sistema de telecomunicações, como mídia televisiva, internet, e todo piloto, e todo o que navega para qualquer porto, e todos os marinheiros, e todos os que trabalham no mar se puseram de longe, e contemplando a fumaça do incêndio dela, clamavam: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamavam, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai da grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Então é isso, meus amados ouvintes. Com certeza a grande Babilônia é os Estados Unidos da América, pois as suas iniquidades chegou até o trono, despertando a ira de Deus. Espero que tenham gostado deste rico conteúdo e, aproveitando, quero lhe pedir que se inscreva em nosso canal, deixe o seu gostei e ative o sino para que você seja avisado dos próximos vídeos lançados.